tarde, bom dia, boa noite. É, tudo ao mesmo tempo, né? Sabe lá Deus quando é que você vai ver esse negócio, né? Então, por isso que a gente está aqui. Boa tarde, pessoal. Como a gente prometeu, aí, primeira quinzena está rodando e a gente está aparecendo aqui com a segunda aula, né, da cultura Startup U, É né? verdade. Um spoilerzinho, né, da segunda aula, né? Se bem que é bem mais amplo do que a gente está trazendo aqui para vocês. Mas a gente está aqui, ó, com guarnição e tudo mais. Pois é, a gente fala muito de cultura, né? Tanto que o nome que a gente deu para isso é Cultura de Pensamento Visual. Na aula passada a gente falou muito naquele negócio do pensamento visual, inclusive a Michelle falou do que é que eu desenho, né? E por que a gente usa isso? Porque, de fato, quando a gente desenha, quando a gente escreve, a gente associa ao que a gente está pensando à atividade motora do desenhar, do escrever, né? Tanto que a Michelle tem uma frase que já virou clichê aqui na mentoria, que é o poder da escrita. E, de fato, quando a gente escreve, desenha, faz os sketches, que a gente chama, né? Você lembra que muitas vezes muitas ideias legais saíram de guardanapo de bar, né? Que você começa a desenhar ali, né, alguma coisa e termina dando num negócio, numa grande ideia, enfim. Ou pode dar em nada também. É Né? uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, e porque serve para mim também como aluna, né, eu usei bastante isso no meu doutorado, era a ideia do fichamento, né, o fichamento nada mais é do que você estar ali anotando coisas que te fazem lembrar, pontos positivos e te fazem lembrar do que você precisa lembrar, né, não existe essa ideia de decoreba e tudo, isso já está bem ultrapassado. Mas a gente precisa usar o nosso pensamento crítico. E para aguçar esse pensamento crítico, nada melhor do que a gente pegar A o canetinha. bom e velho. Até porque é um hábito que a gente deixou para lá, não é? Com a tecnologia, né? A gente passou muito mais a digitar do que escrever. Escrever, digitar já é bom, certo? Se você for guardar suas ideias e digitar, é legal. A caneta consegue ser melhor do que o digital, certo? E é algo que a gente está perdendo, porque você pode perceber, apesar do celular ser uma extensão da nossa mão, né? Como diz McLuhan, a gente percebe também que a gente vai deixando de exercitar a história do hábito, né? De exercitar o que é tão importante. Então, em vez de a gente escrever até no digital, como o Alberto acabou de falar, a gente manda áudio, né? O famoso Isso, manda áudio. né? Manda áudio. E assim, eu confesso que eu tinha uma verdadeira ojeriza pelos áudios a princípio, né? Hoje eu vejo que realmente é uma facilidade, mas eu também penso que tem que ter um bom senso ali, né? Entre o que você escreve e o que você manda. Né? Você começar uma conversa sem cumprimentar a pessoa, ou talvez eu nem saiba quem é você, e já vem uns 3 minutos de áudio, eu realmente acho Complicado. bem estranho. Bem estranho. Bem estranho. Aí, por que a gente fala de cultura, né? Só reforçando o que a gente já falou na aula passada. A gente fala de cultura porque é a nossa cultura que define o nosso comportamento. É a nossa cultura que define no que a gente acredita, no que a gente acha certo, quais são os valores, né? Aquelas virtudes que a gente usa no nosso dia a dia. Muita gente diz assim, eu não sei quais são meus valores. Se você começar a sentar e ver as coisas que são importantes, né, você vai ver que tem um conjunto de valores. Todo mundo tem um conjunto de valores. E você, como profissional ou sua organização, também precisa de um conjunto de valores. Né? E como a gente discutiu na aula passada, a gente só tem uma vida. Né? E a gente tem que fazer um mix aí da vida profissional com a vida pessoal, porque senão, você lembra o que a Michelle falou, a gente está vivendo um papel a cada coisa que a gente faz, um papel do profissional, um papel da vida social, um papel em casa. Então você é um ator que faz vários papéis diferentes e chega um ponto que isso cansa, né, de você juntar essas coisas todas, cansam, termina dando burnout, né, que é o mal do século aí depois da pandemia, é o tal do burnout, que é a exaustão mental e física, né, que vem assolando a gente. Então a gente precisa de uma cultura que valorize as coisas que são importantes. Então,
Tem a cultura do século XX, a maioria do pessoal assim, que tem a minha idade, né, e mais novos, né, tem uma cultura que é diferente da cultura que está sendo esperada hoje no século XXI. Então a gente... Que coexistem, né? Sim, coexistem. Nada que a gente fala aqui é uma sugestão para que a gente esqueça o que passou, né? Até porque Muito a pelo contrário, cultura é uma construção de Exatamente. tudo que a gente já passou e o que a gente está vivendo. Adequar essas situações que coexistem é algo que vai nos trazer mais flexibilidade E a uma vida mais possibilidade calma, melhor, com mais adaptada, né? ao contexto que a gente tem hoje. Exatamente. Sabe? Então, assim, por exemplo, não adianta resistir ao digital, tá certo? Então, o digital está aí, o digital vai perdurar, é nele que os negócios vão acontecer, é nele que a comunicação está instaurada hoje. Então, nossos filhos, as crianças, os jovens, estão com o celular na mão, eles se comunicam assim. Então, se você quer se comunicar com essas pessoas, só tem um jeito, é via digital, certo? Então, é esse tipo de adaptação que a gente fala aqui. Eu ia falar justamente que essa questão de adaptar, né, de lidar com jovens e tudo mais, assim, é uma construção nossa também. Né? Hoje o consumidor, nós somos consumidores, a gente quer ter uma experiência. Então, tanto o contato com os filhos, como o Alberto acabou de falar, ou com outras pessoas, ela precisa ser ajustada ali, né? Entre essas várias culturas que coexistem, elas precisam ser ajustadas para que exista uma sintonia entre elas. E eu percebo muito isso, né? Que existe uma resistência. Então, desafiar essa resistência é muito importante. E o hábito, ele só vem se a gente persiste. Nós vivemos também um momento em que a gente quer tudo na mão. A gente fala tanto que os jovens são assim, que os adolescentes são assim, as crianças são assim. Mas nós somos assim nós também. Todos agimos assim. Somos imediatistas, a gente sempre atribui valor ou qualidade de vida a dinheiro, a maioria das vezes é isso. E na publicação que o Alberto colocou essa semana no High Tech, que é uma como é que se diz, um resumo, né, dessa segunda aula, fala muito de que valor não necessariamente está atrelado a ter dinheiro, né? Pelo resultado financeiro. Né? Pelo contrário, quando menos você precisa, mais completo você está, né? A gente usa o contexto do que rico é quem menos precisa, não é de fato quem mais tem. Né? Então essa é uma frase que roda aí na internet. Eu não sei ao certo quem falou, não é nossa propriedade, mas ela exprime uma coisa muito importante. Como também é importante você não olhar profundamente os resultados. Por quê? A gente, aqui, quem está acostumado aqui no Tech Social, a gente fala muito que a gente vive num sistema complexo. Né? E o sistema complexo ele tem um negócio chamado acaso. Né? Então, tanto que os estoicos, que a gente tanto se referencia aqui, eles falam muito, você controla algumas coisas. Aquilo que você controla, você tem que se focar sobre ele. O que você não controla, você tem que simplesmente aceitar, é o tal do aceitar que dói menos. O que a gente controla? Controla o comportamento, controla de que jeito a gente reage às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, eu não posso controlar se eu estou aqui no apartamento, vou descer, pegar meu carro, vou botar a chave, ele vai ligar. Pode ser que ele não ligue e eu vou estar atrasado, tá certo? Então, assim, essas coisas a gente não controla. O que cabe? Eu vou lá chutar meu carro, ficar zangado, só vai fazer eu gastar energia, mas não vai resolver meu problema, vai me deixar mais atrasado, mais estressado, vai piorar a situação do que está. Né? Então a gente tem Eu acho que é muito como a gente reage, né? Então, não é fácil, né, gente? A gente fala porque isso é um exercício diário nosso. É um exercício diário que a gente faz, assim. E o que a gente procura? É aumentar o tempo em que eu percebo que as coisas aconteçam. Né? Ou seja, você está ficando zangado, você conseguir perceber antes que você exploda. Né? Porque depois que explodiu, aí você vai ter que lidar com as consequências. Se você conseguir reagir antes dessas consequências, aí você pode melhorar bastante a sua reação. Né? Então, esse acaso, muitas vezes você tem pessoas que têm um conhecimento vastíssimo
são pessoas que têm habilidades únicas. Mas quando você olha o seu conceito de resultado, de sucesso, pode não estar expresso ali. Então é aquela pessoa que talvez não tenha os milhões de seguidores no Instagram, que não ande numa Mercedes último tipo, sabe, que não tem uma conta bancária super recheada, mas o cara tem habilidade, conhecimento, tem experiência da vida. Então, assim, uma das coisas que o pessoal de RH tem trabalhado muito hoje em dia é justamente não ser levado pelo resultado que aparece ali nas redes sociais, e sim pela real condição de habilidades e conhecimento que essas pessoas têm. Sabe? Então, muitas vezes, se você ler o livro O Andar do Bêbado, você vai ficar bem, assim, impressionado como o acaso pode mudar a vida da gente. E uma coisa para complementar o que o Alberto está falando, é que a gente vive vendo nas redes sociais e colocando as redes sociais como vilão da história, mas percebam que desde o início a gente está falando como a gente reage a isso tudo, né? Então, assim, muitas das críticas que nós fazemos à internet somos nós que alimentamos. Não só pela inteligência artificial, mas também pela nossa própria, como é que eu posso dizer? Palco, plateia. Né? Nós fazemos plateia para bobagem. Nós fazemos plateia para jovens que vão fazer brincadeiras suicidas. Nós fazemos plateia para absurdos que a pessoa se engasga de propósito, cai de propósito para fazer uma palhaçada. Então, eu acho que o que a gente levanta aqui também, nesse viés de empreendedorismo e de inovação e de cultura, né, é que a gente precisa ver quem nos influencia, né? Então, é o tal do pensamento crítico, né? Que a gente falou, que é uma das habilidades centrais do século XXI, né? E não descartando as palhaçadas que existem, os memes que existem, eu também gosto disso, mas a gente precisa filtrar, selecionar quem realmente influencia na nossa vida. Então, se a bobagem, o caos, a estupidez, vamos dizer assim, influenciar, então realmente não serve para você. Né? Então, acho que vale essa aí, quem nos influencia. Aí falando de perguntas, né? Quem nos influencia? Eu tô vendo um livrinho aí, eu tô vendo que esse cara do livro, ele influencia bastante, né? Eu vou folhear aqui, né? Porque vai ficar tudo ao contrário aí para vocês, mas só para dar uma olhada quantos desenhos a gente encontra nesse livro aqui, para perceber o quanto a gente tem influência nessa questão do pensamento visual, tá? E aí eu vou fazer umas perguntas para Alberto no sentido de como preencher, né? Isso aqui é o que a gente chama de Bíblia do empreendedorismo, tá? Então, assim, todas as startups, as novas ideias, os novos modelos de negócio, eles vêm baseados no que a gente chamou lá na última aula do BMC, né? O Business Model Canvas, né? Vou abrindo aqui o nosso blog. Quem ainda não entrou, vai lá no nosso perfil do Instagram e tem um link com várias plataformas onde a gente mostra o nosso trabalho. Então, essa matéria que saiu essa semana do blog, ela mostra essa aula 2 bem claramente, né? Isso. Como é que a gente preenche esse tal do BMC? Desse Canva, né? Isso. Canva. Como é que a gente preenche esse Canvas, esse quadro de 9 blocos? Para começar, pessoal, tem um programa na internet que muita gente usa chamado Canva. Certo? O Canva é para fazer design de postagens na internet, apresentação, enfim, o que você quiser de fazer de design para a internet de uma forma simples é o Canva. O que a gente está falando aqui chama-se Canvas, Business Model Canvas. Certo? O Canva significa quadro. Certo? E o Business Model Canvas é um quadro de modelo de negócio. É isso que o inglês significa. Certo? E é nesse pedaço de papel, que normalmente a gente usa um papel A4, ou seja, aquele papel ofício que a gente costuma usar para imprimir as coisas, sabe? A gente usa para definir o modelo de negócio que a gente vai querer implementar ou que a gente já tem implementado. Ou também, se você estiver trabalhando com a sua equipe, de repente você quiser fazer bem nos moldes do Design Thinking, que é outra ferramenta que a gente fala muito aqui,
você pode fazer um cartaz enorme, colocar para a equipe toda ver, né? Ou pode imprimir em A3, ou tamanho banner, Lá, e usar só uma coisa, lá no link tem, né, nos links que ela está falando, tem como você chegar, né, ao hashtag pensamento visual. Aí tem lá os canvas que você pode imprimir em 2 folhas A4, por exemplo, juntar com uma fita durex, né, e você tem um canvas A3 que você pode usar. Sim. Os post-its. E os post-its são aqueles velhos aliados, né? Se a gente está falando que o Canvas não é estático e tudo que a gente vai começar a responder nele pode ter alterações, até porque nossa vida tem alterações, a gente pode mudar de ideia sim, né? E até deve, né? Porque o que não se muda é estranho, ficou parado no tempo, né? Exato. Então, esse quadro aí, esse Canvas, que tem os 9 blocos, como a gente falou na aula passada, ele responde 4 perguntas básicas, né? O que, para quem, como e quanto. Estou dando uma afiladinha aqui, né? Então, essas 4 perguntas básicas, elas vão sendo preenchidas nos 9 blocos. E aí, nesse sentido, né, a gente pergunta aqui para Alberto, né? Vamos fazer as perguntas. O que? O que, basicamente, a pergunta o que, a primeira pergunta das 4, né, quer responder? Bom, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é, quando você vai na internet, tem vários desses canvas aí, com várias numerações, dizendo, olha, a sequência de preenchimento é essa. Então, assim, tem várias, inclusive, tá? Então, assim, existe uma sequência certa, são 9 blocos, quais o bloco que eu começo? Na realidade, não existe uma sequência certa. A gente sugere uma sequência, sabe? Que comece pelo o quê, sabe? Que no quadro do Canvas está escrito lá, proposta de valor. Mas não necessariamente você precisa começar com aquela, tá certo? Então vai depender muito do contexto, do que você se sente confortável para fazer. Aqui a gente vai falar dos blocos, independente de uma sequência, tá certo? E a sequência que você achar melhor, você pode utilizar. Lá no site da gente, que é o techsocial.online, você vai ver que tem vários lugares onde tem como você entrar em contato com a gente, inclusive via WhatsApp, direto para falar com a gente. Tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, clica lá, manda um WhatsApp para a gente, manda uma DM via Instagram, sei lá, onde você achar por bem fazer isso, ou o comentário lá do YouTube. Tá certo? A gente está à disposição para ajudar nesse preenchimento aí. No blog, eu coloquei lá, para começar, se você nunca fez isso, imagina aí um negócio qualquer que você faça uso e que você possa ir lá frequentemente. Aí eu digo, a conveniência que você tem no seu bairro, a padaria que você gosta, sei lá, a cafeteria que você costuma ir lá frequentemente, sabe? Aí, ou você. Aí eu deixaria isso para a terceira aula. A terceira aula. Primeiro a gente faz a do negócio, porque aí você entende do que você está vendo, cada bloco, para depois você trazer para dentro do você e companhia, né? O você S.A., o Startup You, ok? Então, quando a gente fala do que, é a proposta de valor, certo? Qual é o problema que você vai resolver, certo? Então, nós temos que resolver problemas. Nossos negócios resolvem problemas. Que problema uma cafeteria resolve? Eu quero um café. Mas eu posso fazer o café em casa? Pode. Mas a cafeteria, primeiro tem um expresso de uma máquina enorme, que é bem diferente do expresso que você consegue fazer em casa. Tem um barista, normalmente, que é o cara especializado em fazer café. Então, a cafeteria te dá cafés diferentes, muito diferenciados daquele café que você consegue fazer em casa, ou café simplesinho com água. Toda expertise. Então, tem toda a expertise, tem um ambiente diferente, tem coisas que você associa com o café. Então, o que ela resolve? Uma das coisas que ela resolve é te dar a possibilidade de você tomar cafés que você não tomaria em casa. Né? Outra coisa que ela resolve, ela te dá um ambiente descolado, diferente do ambiente de casa, né? Onde você pode estar ali de repente, estou cansado, estou sem
sem imaginação, estou precisando criar alguma coisa, quero conversar. Para onde é que eu vou? Vou para a cafeteria, porque aí você tem um ambiente, tem outras pessoas, você pode levar o laptop, você está num ambiente diferente e aquilo faz tua cabeça ficar diferente. Além de que ela mexe com várias sensações, ela mexe com o teu olfato, né? O paladar de café, eu vi uma reportagem, não o paladar, o olfato, né? O odor de café, só o cheiro do café já diminui seu estresse. Então imagina aí. Então você tem o olfato, você tem a musiquinha, você tem o ambiente, as cores. Então você tem todo um contexto, né, que vai te ajudar, por exemplo, a destravar alguma coisa, a você se sentir melhor, enfim. Então isso é uma forma de você preencher, sabe, a proposta de valor de uma cafeteria. Eu quero que os meus clientes se sintam bem quando entrem aqui em termos de café. E aí tudo que o Alberto falou, né? Ele citou alguns exemplos. Se você tiver com seu Canvas aí já para trabalhar com sua equipe ou com você, já começa a colocar essas palavras-chave. Muitas vezes quando a gente trabalha na dinâmica, a gente, em vez de colocar os textos, coloca as palavras-chave do porquê, né? O que, né? Então, o que é tudo isso? Café de qualidade, café variado, Alberto falou ambiente diferenciado, falou companhia, né? Então, tudo isso vai lá para aquele bloquinho que está perguntando o quê. É uma coisa muito importante que a Michelle falou aqui, é que você pode fazer isso sozinho, sabe? Aí serão suas visões, como você pode fazer com outras pessoas, para você notar como cada pessoa observa as coisas de forma diferente, sabe? O que? Qual é a proposta de valor? Qual é o problema que a cafeteria resolve? Tá, sabe? Então, se você estiver dentro do seu negócio, você sendo o dono de uma cafeteria, seria interessante fazer essa dinâmica junto com sua equipe, para que você possa criar uma cultura interna do que representa a cafeteria XYZ. Qual é a proposta de valor? Qual é o problema que vocês estão resolvendo aí no seu mercado? Ok? Feito isso, a gente passa para a pergunta 2, não necessariamente o bloco 2, como o Alberto disse, não precisa seguir a sequência, mas a gente vai responder agora para quem? Voltando ao exemplo que o Alberto deu, esse café, essa diversidade de sabores, essa questão de ambiente diferenciado, é para quem mesmo? Pois é que faz isso? Então, assim, essa é outra pergunta. Né? Então, você pode preencher primeiro daqui a proposta de valor? Pode, depende do conforto que você tem em relação a isso. Mas todo problema tem alguém que tem esse problema. Sabe? Eu vou resolver esse problema para quem? Quem é que tem esse problema e eu vou resolver? Sabe? Então, depende muito de onde está a sua cafeteria, que tipo de cafeteria você está montando, que tipo de café, que tipo de comida, de contorno que você coloca. Então, assim, se você faz um ambiente muito chique, você vai atender a determinadas pessoas. Se você faz um ambiente muito descolado, sabe? Tem pessoas que são mais tradicionais que não vão se sentir muito bem num ambiente tão descolado assim. Então, você já começa a perceber que o que você oferece como solução, obviamente, não vai atender todas as pessoas que têm esse problema, que desejam tomar um café. Então, você tem que procurar exatamente, eu quero atender de que forma, a quem, quais são as pessoas que eu vou procurar solucionar o problema. Por que eu tenho que focar nessas pessoas? Porque eu tenho que conhecer essas pessoas e fazer aquilo que você falou antes, eu preciso me comunicar com elas. E se eu preciso me comunicar com elas, eu preciso ver de que jeito elas se comunicam, de que jeito elas falam, onde elas conversam. E sabe, gente, isso o Alberto está falando, né? Eu preciso... Não é fácil, colocar no papel não é fácil, na nossa cabeça, vocês devem até estar falando, mas que bobagem, né? Tão simples. Mas é aquela história, faz. Tenta aí, senta aí, aí. Pega o post-it aí e escreve quem são os clientes dos quais você resolve o problema. Descreve aí quem são, como é que eles conversam, o que é que eles ouvem, quais são os interesses dele, o que é que eles sentem quando estão no seu negócio, o que é que eles sentem quando pensam no seu negócio. Escreve porque a gente tem uma autossabotagem, né? É muito comum
de simplificar as coisas, de achar que, não, esse pessoal já não pensei, atende, não. já pensei. Por isso que às vezes é bem legal fazer o Canvas, né, com a equipe, né? Sem falar que melhora muito a comunicação, como o Alberto está dizendo, né? Você não precisa construir uma gestão sozinho, uma gestão solitária. Isso já não compete mais ao século, né? Não está inserido nas ideias de administração moderna. Veja que o que ela está falando aqui não exclui aqueles negócios de uma pessoa só, tá? Sim. Então, se você é você vai ter que fazer o Canvas com você. Sabe? O que você pode fazer com outras pessoas? No bloco que a gente está falando aqui, que é o segmento de clientes, você pode sentar com os seus clientes ou futuros clientes e discutir com eles o que você vai oferecer como solução de problema. Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes, na prática, certo? Isso já aconteceu comigo, dando aula de preenchimento de Canvas, de coisa, da gente sentar com o cliente e o cliente chegar por aquilo, sim, mas eu não tenho esse problema. Isso que você está falando, para mim, não é um problema. Se para o cliente aquilo que tu está oferecendo não é solução de nada, ele não vai pagar por aquilo. Simples assim. Ou seja, o seu negócio vai aparecer, pode parecer muito massa para você, mas se para o seu cliente não é, ele não vai comprar e simplesmente seu negócio não vai acontecer. Então, essa comunicação precisa estar aí. Sabe? Aí, nesse bloco aí, o para quem, na realidade, não é só um bloco, né? São 3 blocos. São 3 coisas importantes. E a gente desafia vocês, sentem aí, botem no post-it para ver como é. Fácil, entre aspas, você definir tudo o que você precisa. Né? Porque tem outro bloco que diz assim, como é que eu chego no meu cliente? Que é o bloco de canais. Certo? Então, muitas vezes você está ali fazendo... É o que a gente vai falar agora, do como, né? Não. A terceira pergunta, ainda é para quem? Ainda é no para quem. No para quem tem 3 blocos. Tem o perfil de cliente, tem os canais e tem mais em cima, normalmente, um coraçãozinho que diz assim, o relacionamento. Certo? Então, nesses canais ok, como é que eu converso com meus clientes? Você está vendo que diferentes clientes usam diferentes canais, inclusive diferentes redes sociais. Então, se seu cliente está no Twitter, o que tu vai fazer no Instagram? Se teu cliente está no Instagram, o que tu vai fazer no Facebook ou no YouTube? Entendeu? Então, assim, tu tem que entender onde o teu cliente está. Sabe? Ela tá indo ver aqui se eu estou falando a verdade, olha só. Não, mas tá no vídeo, a verdade tá na tela. Mas ele tá muito com cara de como, né? E assim, mas eu acho que não vem... Não é o como ainda. Certo? Então, assim, de que jeito... parece com como, porque eu estou falando como você encontra seu cliente, mas ainda está no para quem. Sabe? Porque você tem que mostrar para o seu cliente que você existe. Se o seu cliente está no Instagram, tu tem que estar no Instagram. Tu tem que estar onde o seu cliente está. Essa é uma frase clichê do marketing de séculos. Se você não está onde o seu cliente está, ele não vai saber que você existe. E a segunda parte do canal é como é que eu entrego a minha solução para o meu cliente. Então, por exemplo, a gente está falando de uma cafeteria, em que raio de lugar eu vou montar a minha cafeteria para ela ficar o mais próximo possível do ambiente do meu cliente, porque eu quero diminuir o atrito, gente, eu quero que o negócio seja fácil. Pensei em café, eu vou ali, e o ali já é sua cafeteria. Se eu tiver que ir para pensar muita coisa, eu vou desistir do meu café, ou eu vou para uma outra cafeteria. E o terceiro bloco, antes de você fechar, é o relacionamento. Sabe? Toda vida que você fecha um negócio, que você vende aquela solução, sabe? Se criou um relacionamento e você vai precisar se comunicar com o seu cliente. Então, são os 3 bloquinhos do lado para quem. Esse para quem também, voltando para a questão da comunicação que o Alberto acabou de falar, ela é tão importante que às vezes eu não sei para quem eu estou comunicando. Percebam só. A gente está falando de século XXI e de repente a gente precisa deixar se sabotar, né, a história da autossabotagem, no sentido de não buscar, não testar, não fazer por onde descobrir, né? Então a gente não quer se arriscar. E é preciso se arriscar, principalmente quando se trata de comunicação. Então, se existe uma ferramenta em que muitas pessoas estão,
Não necessariamente você vai usar só aquela, ou aquela é onde A todo mundo única. está, né? Mas é uma forma de você amplificar a sua comunicação, ou seja, botar um microfone enquanto você está falando em voz baixa. Então, muita gente, a gente percebe isso, a gente está trabalhando com uma ONG, que o Alberto já falou, né? E a gente está dando uma assessoria nesse sentido de comunicação, e é incrível como alguns professores começam a perceber que, poxa, que visibilidade legal, gente que eu nem imaginava que conhecia meu trabalho, está falando comigo em box, está dizendo que acha interessante. Então, começa a perceber que às vezes a gente não sabe para quem está falando, mas a gente precisa se arriscar até achar esse para quem bem afinadinho, né? Então vamos para o como? Vamos para o como. Né? O como, Terceira pergunta. antes que ela fale aí, são 3 blocos também. Certo? São os 3 blocos da parte interna da empresa. Veja que o para quem é a parte externa. E o como é a parte interna da empresa. Porque vai o seguinte, você tem aí no meio do seu canvas a proposta de valor. A solução que você está oferecendo ao seu cliente. Ok? Então, quando você oferece ao seu cliente, você está fazendo para quem? Pegando a sua proposta de valor e levando para o seu cliente. Agora, aquela proposta de valor ela precisa estar pronta para ser fornecida ao cliente. Aí, para criar essa proposta de valor, você vai para dentro do como. Sabe? Aí são 3 bloquinhos lá, sabe? Que aí, me lembra aí, porque os do lado do quem eu lembro mais fácil, mas eu sei que você tem as ferramentas, que é o primeiro bloco, sabe? E essas ferramentas é tudo o que você possui. Suas habilidades, sabe? A questão de internet, a questão de um local, insumos, os seus, se você tem outras pessoas trabalhando com você ou não, certo? Ou seja, toda a estrutura, né? Toda a estrutura que você tem, ou seja, suas ferramentas. Envolve também a construção da proposta de valor. Sim, né? Então todas essas ferramentas, né, você vai descrever ali dentro desse bloco ferramentas. E aí você também chega às atividades principais, muito legal que é isso. o outro bloco, ou seja, você tem todas as ferramentas e você vai usar essas ferramentas. De que forma você usa essas ferramentas? Aí você cria as atividades que você faz para que aquela sua proposta de valor exista. Então, por exemplo, no caso da cafeteria, quais são as ferramentas? Você tem todo o seu maquinário, você tem o local onde a cafeteria está, você tem a estrutura, a ambientação que você deu à sua cafeteria. Calma, devagar. Né? Aí você tem, por exemplo, o maquinário, o café. Por exemplo, uma coisa fundamental nas cafeterias é qual é o café que você vai usar. Existem diferentes cafés no mercado, existem diferentes misturas de café, né, que geram produtos diferentes e com um valor agregado diferente. Né? Qual a atividade? Por exemplo, o cliente chega, você tem, a pessoa vai lá, atende o cliente, mostra o menu, né? A pessoa escolhe. A pessoa que está ali atendendo o cliente já tem que ter um treinamento para explicar para a pessoa que está lá as diferenças do café. Não só a diferença entre um cappuccino e um expresso, mas um cappuccino e um expresso feito com café A, com café B, com café C. Qual o melhor café, por exemplo, para você usar numa prensa francesa? Certo? Existem cafés diferenciados, tem café que não serve para a prensa francesa. Como tem café que sai melhor no expresso do que você fazer um cappuccino com ele. Então, é aí que reside, por exemplo, a atividade de você dar conhecimento às pessoas que estão atendendo o seu cliente para que sane as dúvidas e possa criar uma experiência legal. Então, tudo isso são atividades. Vai colocando, pronto. Vai pegando, vai fazendo o fichamento. O fichamento. Aí, por exemplo, vai listando. Como é que você descobre quais os cafés existem? Como é que você descobre quem fornece esse tipo de café aqui no Brasil? Como é que você faz para comprar? Como é que você faz para receber? Como é que você faz para guardar esse produto dentro do seu ambiente? Sabe? Tudo isso são atividades. E o terceiro, mas não menos importante, bloco do como é o tal dos parceiros principais. Só tanto que os parceiros principais, se você notar na figurinha, tem 2 alianças lá colocadas como se fosse um casamento. Porque, de fato,
É um casamento, cara. É um relacionamento que você vai ter porque os melhores fornecedores te permitirão oferecer a melhor proposta de valor para seu cliente. Quanto melhor a proposta de valor, maior a capacidade de sucesso e de obtenção de lucro da sua empresa. Sabe? E perceba que vão existir clientes que também são parceiros. Sabe? Então, por exemplo, o seu fornecedor é também seu cliente. Sabe? Ele também toma café, ele também quer ter a experiência de uma cafeteria. Sabe? Então, preste atenção que os parceiros podem ser clientes, como clientes podem ser parceiros. Sabe? Então, o desafio é senta e escreve. Eu já ia dizer senta que lá vem história, né? Mas isso é para outro canal do YouTube. Né? Senta e escreve quais as ferramentas que você dispõe, quais os recursos que você dispõe, quais as atividades que você faz com esses recursos e quem são os seus parceiros e o que é a importância desses parceiros na construção dessa proposta de valor. Então, veja, nós falamos da proposta de valor, falamos de quem são os clientes, ou seja, para quem, né? Como é que você chega nos clientes, como é que você mostra o que você tem, como é que você se relaciona com eles para conseguir a venda e para o pós-venda. Então, o que é que você vê? O cara vai na sua cafeteria, toma um cappuccino. O que é que você quer? Volte para experimentar os outros cafés que você tem. Volte para experimentar os outros produtos que você tem. Né? E do lado de cá, a gente está fazendo como eu construo essa proposta de valor. Se a proposta de valor muda, eu preciso mudar o como. Sim, com certeza. Certo? Eles são interligados. Né? Então, os 9 blocos são interligadinhos. É um ecossistema. Sim. Né? E aí, depois que a gente já chegou na terceira pergunta, né? O que, para quem e como, que o Alberto acabou de falar, a gente vai para a última pergunta principal desses blocos todos. Que essa aí, dói. Que essa dói. O quanto. Dói, mas é a mais realista de todas, porque eu vejo muito o sonho, né? Empreender é sempre um sonho a ser realizado. Tanto que eu falo muito para o Alberto, ele também, que a gente fica muito triste quando um negócio que mal abriu fecha. Porque a gente fica entusiasmado em ver ideias maravilhosas sendo colocadas no mercado e fica também super triste quando vê que o sonho de alguém foi por água abaixo, ou seja, não se sustentou. E muitas vezes é por causa desse dito cujo, desse quanto, não é o como, é o quanto, é o din-din, é o dinheiro. Aí volta a cultura. A gente tem uma cultura que desde criança a gente é nos exposto que quem tem dinheiro é ruim, que o dinheiro é ruim, que ter muito dinheiro não presta, sabe? Mas o dinheiro não é o dinheiro em si que traz o mal, não. O mal está em como as pessoas usam o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta como outra qualquer. Mais uma vez, é como você reage. Exatamente. Né? Percebem que tudo parte da gente, ou seja, o você é muito... É um grito que a gente precisa assumir, ou seja, a gente não assume muito as nossas responsabilidades, a gente sempre arruma um culpado. O culpado é porque eu não tenho dinheiro. O culpado é porque eu não sei para quem. O culpado é porque eu não tenho ponto. Ou seja, tudo parte da gente. Então, o dinheiro é algo que precisa se aprender a se trabalhar com ele. Certo? Então, essa questão, você vê muitas pessoas que não conseguem ficar com dinheiro no bolso, que muitas vezes quando você começa a conversar com essa pessoa, é porque foi dito a ela desde criança, não mantenha dinheiro, dinheiro é uma coisa ruim. Então, o que a pessoa faz? Ela ganha o dinheiro, ela gasta o dinheiro o tempo todo, não se preocupa com amanhã, né? Aí tem aquelas brincadeiras, e se eu morrer amanhã? Aí tem um livro, muito bom por sinal, cuja capa, título, tá lá, e se eu não morrer amanhã? Ou seja, eu vivo hoje, não, porque pode ser que eu morra amanhã. Pode. E se não morrer amanhã, o que vai acontecer? Tanto que com meus alunos, eu sempre faço a primeira pergunta quando eu vou falar desse tipo de coisa, é como é que você quer morrer? Você quer morrer lá nos corredores de um hospital público porque você não tem dinheiro para pagar um plano, ou sei lá, você não tem como ficar num asilo, ou você não tem como pagar um cuidador? Ou
você quer morrer na praia, curtindo ali um final de tarde, sem preocupação, tomando o seu drinkzinho numa boa. Qual é a escolha que você quer? Muitas vezes a resposta que a gente escuta, né? Porque eu não tô nem aí, morri, tipo, manda queimar, né? Mas até para cremar, até para morrer é muito caro. Até para morrer precisa planejamento. E é uma coisa que até pouco tempo, né? Eu achei que deu uma diminuída aí na nosso preconceito sobre o tema morte, né? As pessoas não querem planejar isso, porque elas não querem Acham falar. que é mau agouro. E aí, culturalmente, ainda vem de novo a história da cultura, né? Culturalmente, nós não fomos ensinados nem a falar de dinheiro, desde criança. Nem a falar de morte. Nem a falar de morte. Aí quando morre alguém, aí é aquela correria, porque enterro não é barato, nem de graça. Sabe? Se quer cremar, a cremação não é simplesmente botar numa fogueira e tocar fogo. Né? A gente não pode simplesmente pegar o corpo de alguém, jogar no mar ou enterrar no jardim. Tá certo? Então, assim, não dá para fazer isso. E a gente tem que pensar no legado que a gente deixa. Sabe? Então, assim, é muito complicado para as pessoas que ficam lidar com a dor da perda e ainda ter que lidar os prejuízos que isso tem que ser resolvido. E tem que ser resolvido quando? Ali, naquela hora. E é esse tipo de herança que você quer deixar? Pois é. Porque assim, quando a gente fala de legado, de herança, a gente não está falando necessariamente só disso, mas de o que eu vou... Como as pessoas vão lembrar de mim? Você pode deixar problemas e contas, ou pode não deixar contas e deixar uma boa lembrança, o que é algo muito legal. Mas isso precisa de uma construção. Então, dessa mesma maneira, quando você olha o como, quando você olha o quanto, lá vai eu de novo, né? Como, quando você olha o quanto, é importante demais você realmente readequar a sua cultura e começar a entender como o dinheiro funciona. Sabe? Então, assim, o seu negócio precisa lucrar, porque é o lucro que faz ele crescer. Então, a primeira coisa que a gente explica é, faturar, ou seja, o dinheiro que entra em caixa, não é lucro. Outra coisa, sua caixa registradora não é a extensão da sua carteira, nem da sua família. O negócio tem um financeiro, você tem outro. Se você tem um negócio, você, em relação àquele negócio, você presta um serviço a ele e você recebe um prolabore ou um dividendo, dependendo de como você estrutura a sua organização. Tá certo? Mas você é pago pelo serviço que você faz dentro do seu negócio. E isso é tão errado na nossa concepção, na nossa formação cultural, no Brasil, eu digo, né? Que a gente realmente trabalha para pagar as contas. E aí chega no final do mês, qual é o meme de mais sucesso nas redes sociais? Um mês tem 30 dias e o meu salário tem 15, no máximo, né? Então metade do mês eu já não tenho mais dinheiro. E isso, da mesma forma acontece com os negócios. E certo? Isso é trágico, né? É trágico, porque vira uma bola de neve. Então, quando você olha para os negócios, está vendo que no Canva, o quanto é a base do quadro. Não é à toa, como Michele falou, é a coisa em cima da qual o seu sonho é construído. Se você não tiver uma gerência adequada do quanto, você pode ter a melhor proposta de valor, o melhor preenchimento de todos aqueles blocos coloridos lá de cima, mas se aquele laranja não tiver legal, aqueles blocos coloridos de cima vão por água abaixo. Então você tem que ter claro o que é que você recebe, certo? De que forma você recebe e claro quanto você gasta. Só um minutinho. Quando você é dono do seu negócio, a gente está falando de cafeteria, certo? Quem paga o café do proprietário é o proprietário. Não existe café grátis. Quando muita gente trabalha nessas empresas maiores, né, tem sempre o cafezinho lá. Você vê a turma, vou tomar um cafezinho. Quem é que põe o cafezinho lá? Não é você, funcionário. O café está sempre ali. Certo? Você não pagou para ter aquele café. Né? Embora muitas vezes, hoje os proprietários estão cortando o café, aí os funcionários têm que se cotizar para fazer o café e todo mundo reclama. Sabe? Mas quando você é dono do seu negócio, aquele café só vai existir se você meter a mão na carteira para tirar. Sabe? Então, assim, é importante demais saber todos os custos. Os custos fixos, os variáveis,
os operacionais, taxa de banco, sabe? E quando você toma empréstimo, o que é que você vai pagar de juros, sabe? E quando é a coisa mais importante, se você vai tomar um empréstimo, qual é o tal do ROI, retorno do investimento? Ou seja, você pegou um empréstimo para fazer alguma coisa. Qual é o retorno que você espera desse investimento que você tomou um empréstimo para fazer? Você tem que ter planejamento sobre isso. Então não é simplesmente, eu estou precisando de dinheiro, vou pegar um empréstimo. Esse empréstimo vai ser pago. Sabe? Se você está com dificuldade para pagar alguma coisa, é porque os seus recebíveis não estão sendo suficientes. Aí você toma um empréstimo e você vai colocar mais uma dívida para ser paga, porque nos próximos 30 dias já vai chegar o primeiro boleto daquele empréstimo para pagar. Se tu já tinha problema para pagar antes, você vai continuar com problemas para pagar depois. Né? Então, lidar com a gerência financeira é a base do campus, é a base do seu negócio, certo? E não tem essa de você, não, eu não sei, vou chamar alguém para lidar com isso. Ok, chame um profissional, mas entenda o que o profissional está fazendo com a sua gestão financeira, porque senão vai por água abaixo. Até porque quem sabe das suas necessidades familiares ou de despesas é você. Pois é. Porque a empresa tem as necessidades dela, mas se você quer que esse ROI, né, mantenha você e sua família, esse retorno, você precisa realmente estar ali junto, sabendo do que está acontecendo. E essa é a grande falha, né, Ben? Eu digo assim, que a gente mais percebe, né, que empresa familiar, então, é o caixa, complicado. Então a gente vê filhos ou donos da empresa, vai lá, mete a mão no caixa, eu trabalho para isso, sim, mas teu rendimento é bom assim, para poder estar sobrando e você vai precisar de reinvestir na empresa e não tem como, né? É isso. É isso. Então a gente falou dos 9 blocos. Verdade. Né? Então aí, se você... bem clara. Pronto, se você... post-its. Se você tem alguma dúvida lá, tem o post que está no blog, é só ir lá no texsocial.online e dar uma olhada no que está escrito lá. Né? E qualquer dúvida, a gente está à disposição para entrar em contato com vocês. A gente também tem consultoria a respeito disso. Palestras, né? Então, enfim, a gente está aí para tentar ajudar no que for necessário. Com certeza. Então, até a próxima aula 3. Isso, vamos lá. por aí. Tchau, tchau, abraço, gente. pessoal. Tudo de bom.